fazer muitas apresentações sobre mim, ao longo do trabalho vocês vão percebendo. E vou ver se consigo partilhar. Sim, okay. Estamos a ver. Ótimo. E eu estou no meu local de trabalho, portanto, bem-vindos ao gabinete onde se fez muita reunião no âmbito do Plano Local da Habitação de Évora. Eu tive algumas questões antes de preparar esta conversa, porque nós estamos num momento de mudança aqui na cidade de Évora. Eu digo cidade porque eu não consigo conceber o Plano Local da Habitação sem pensar na cidade, no município, no concelho. Eventualmente irei apresentar o que é que foi feito e vou deixar aqui uns desafios, tendo em conta o desafio que vocês me fizeram. Portanto, eu selecionei o papel do poder local no fomento às práticas de assessorias técnicas no âmbito de uma nova geração do cooperativismo. Eu própria questionei logo o que é que entendem por cooperativismo, porque para mim cooperativismo é muito mais do que as cooperativas de habitação. Okay? Também tem a ver com metodologias de trabalho. E por outro lado decidi, portanto, trazer cá o papel do poder local, neste caso a experiência do município de Évora na construção do Plano Local da Habitação, porque foi este o desafio que vocês fizeram, era PLH de Évora, nada mais, portanto ficaria aqui ao critério. Portanto, o Plano Local da Habitação de Évora 2020-2026 teve uma metodologia de construção. Ele teve 3 fases. A primeira foi conhecer, localizar e identificar. Uma segunda fase, definir, quantificar e colaborar. E uma terceira fase, aprovar, acordar e concretizar. E eu vou-vos fazer só uma breve referência àquilo que foi feito, que é, portanto, estruturante, e no final apresento alguns desafios. Na primeira fase, conhecer, localizar e identificar, nós realizamos um Atlas da Habitação 2001-2011. Gostaria de referir que este Atlas não é inédito, nada, nem na Câmara de Évora, também há a experiência da Câmara Municipal de Lisboa, mas nos anos 90 a equipa que trabalhou cá em Évora, nomeadamente no primeiro plano de urbanização, aliás no segundo plano de urbanização, fizeram um atlas, que eram os dados todos do INE. Simplesmente aquilo que eu fiz foi utilizar as novas tecnologias e fiz pequenas adaptações. Este atlas analisou e referenciou todos os dados dos censos de 2001-2011, a nível da informação de edifícios, alojamentos, famílias e indivíduos, à escala do concelho, freguesia e subsecção estatística ou quarteirão. Do resultado deste Atlas nasce um relatório que se chama As Dinâmicas e as Necessidades Habitacionais no Concelho de Évora e que teve ou seja, o grande documento estruturante são as áreas de intervenção prioritária integrada 2001-2011. E permitiu também este relatório, portanto, conhecer as carências habitacionais existentes no Concelho de Évora, de ordem quantitativa e qualitativa, os recursos habitacionais disponíveis como os alojamentos vagos e, claro, as áreas de intervenção prioritária integrada, que cá em Évora, neste caso, dentro do contexto de trabalho, já se fala em AIPs, portanto, quer dizer que já entrou, digamos assim, nos conceitos aqui internos. E, no fundo, o que é que são as áreas de intervenção integrada e prioritária? São áreas que concentram as necessidades qualitativas e quantitativas de habitação e nessas mesmas áreas é onde estão localizados os recursos disponíveis como os alojamentos vagos e quem é que reside nessas áreas? A população idosa, população que não sabe ler nem escrever, população desempregada e etc. Isto só para vos dizer que nesta planta aqui só está aqui a área urbana, mas foi feito para o concelho todo e a área de intervenção é o concelho. Não está aqui nenhum bairro municipal. Tudo isto que aqui está é propriedade privada. E tudo isto que aqui está é a cidade invisível. Eu não vou entrar muito nesses pormenores. Contudo, há também, não só as áreas mais vulneráveis que foram apresentadas anteriormente, mas se nós fizermos a mesma metodologia e retirarmos um dos problemas habitacionais, vamos ter uma nova mancha a cor laranja. São as áreas que internamente se consideraram as áreas de intervenção integrada e prioritária. E aqui sim já encontramos bairros municipais. A segunda fase, definir, quantificar e colaborar. No fundo, perante o conhecimento, a localização e a identificação dos problemas habitacionais, foi possível identificar os parceiros públicos e privados
assim como as oportunidades e as potencialidades para uma mudança de paradigma, e aqui sim estou a falar na territorialização das políticas públicas de habitação. Eu não me vou pronunciar sobre isto, mas algo que está muito assente na transformação que nós vamos fazer aqui internamente. E, portanto, conhecendo os instrumentos disponíveis, como o Primeiro Direito, o Reabilitar para Arrendar, o Fundo Nacional da Reabilitação de Edificado, o IFRU 2020, Casa Eficiente e outros apoios, foi possível propor medidas inovadoras para a concessão do Plano Local de Habitação de Évora através da realização de fóruns de discussão e workshops com os parceiros públicos e privados sobre as áreas de intervenção prioritária integrada. Só para vocês terem ideia, foram identificadas no Conselho de Évora 55 áreas de intervenção prioritária integrada. Estas áreas podem ser bairros inteiros, como podem ser apenas pequenas áreas inseridas em bairros, como podem ser áreas que estão fora dos diferentes perímetros ou aglomerados urbanos existentes no concelho, ou seja, estão fora de áreas urbanas. E nestes fóruns de discussão com os parceiros públicos e privados, tiveram como objetivo discutir o direito constitucional à habitação. Nada mais, nada menos, como todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar. Garanto-vos que entre muitas instituições e profissionais muitos não sabiam que a habitação é um direito constitucional. Por outro lado, esta fase permitiu definir e quantificar os problemas habitacionais nas diferentes dimensões em colaboração com os respectivos parceiros locais para a construção do Plano Local da Habitação. Foi realizada uma sessão pública aberta a toda a gente, 17 fóruns de discussão e 32 reuniões setoriais. Na prática, foi realizado um planeamento participativo segundo uma perspectiva top-down e direcionado. Na prática em cada fórum de discussão, todo ele foi muito bem organizado para chegarmos ao final e conseguirmos os objetivos pelos quais nós estávamos ali. Depois, se quiserem perguntar sobre como é que isto foi feito, poderão perguntar. E, no fundo, tiveram muitas instituições, desde a Câmara de Évora, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, as unidades de rede para os sem-abrigo, para a inclusão e diálogo intercultural, que é para a comunidade cigana, para a saúde mental, a Associação Ser Mulher Vítimas de Violência Doméstica, a Empresa Municipal Abebra, juntas e uniões de freguesia, as associações de moradores, as cooperativas da habitação e ainda alguns proprietários e alguns moradores se associaram nesta primeira fase de discussão. Isto só para vos dizer que isto envolveu mais de 100 pessoas e para vos dizer que está aqui é um grande empreendimento humano. Definir e quantificar, no fundo, nós chegamos à conclusão de carências quantitativas de habitação, ou seja, famílias cujo problema de habitação se resolve através de uma habitação no mercado, seja ele apoiado, seja ele acessível, seja ele livre. Foram identificadas 64 pessoas vulneráveis, portanto isto é um conceito que vem do próprio primeiro direito. São pessoas que, de facto, da precariedade total, desde vítimas de violência doméstica, sem abrigo, e posso-vos dizer que a comunidade cigana forçada, que não tem local, foi considerada como pessoa vulnerável, porque nós não temos núcleos precários. 311 agregados habitacionais a residir em precariedade, insalubridade e sobrelotação. São famílias que estão inscritas para a habitação pública, são famílias que têm mais que uma característica de condição indigna. E 455 agregados habitacionais que necessitam de uma habitação acessível. Por outro lado, temos um total de carências qualitativas, são 961 habitações, ou seja, são 961 agregados habitacionais a residir em insalubridade, sobrelotação e inadequação habitacional. Ou seja, são famílias que têm uma habitação e que têm um problema que necessita de uma intervenção de reabilitação. Perante este total de carências, nós fizemos uma reflexão interna no município e verificamos que, perante 2.000 alojamentos vagos no concelho de Évora, podemos afirmar que existe um superávit habitacional em termos puramente quantitativos e o volume de alojamentos vagos é muito superior ao volume das carências quantitativas. E, no fundo, a questão central não se colocava e não se coloca na necessidade de construir mais alojamentos, mas na necessidade de reabilitar o parque habitacional. E, por outro lado, algo que ficou muito claro no âmbito do relatório e do Atlas, que era essencial inverter a lógica, a segmentação social na coexistência de famílias que residem em alojamentos sem um mínimo de conforto, 1.791 famílias, e de famílias que necessitam de uma habitação, 830, e ao mesmo tempo que existem famílias que têm segundas habitações, 3.129,
e uma bolsa muito significativa de alojamentos vagos, 2.000. E fomos, portanto, para aprovar, acordar e concretizar o Plano Local de Habitação. Qual foi a missão? Para garantir o direito constitucional à habitação, inserir ou defender uma política de habitação numa estratégia de reabilitação do edificado e, mais que isso, consolidar a política de habitação numa estratégia de reabilitação urbana integrada como um fator estruturante para a coesão social no concelho. E como é que isto se faz? Só com governança. Eu não vou-vos falar muito, todos estes documentos que eu vos vou aqui apresentar estão todos eles disponíveis online, basta só procurar Plano Local da Habitação de Évora, entram no site, todos estes documentos estão todos eles disponíveis. Portanto, nós aprovamos o Plano Local da Habitação, que é o documento estruturante e que substancia-se em vários documentos. O Atlas, o relatório das dinâmicas das necessidades habitacionais com as áreas de intervenção prioritária integrada, a estratégia local da habitação para as graves carências habitacionais, que foi também algo que aprovamos na mesma altura e fizemos a candidatura ao primeiro direito, as áreas de reabilitação urbana para o concelho de Évora, e nós propomos criar uma bolsa de reabilitação a custos controlados, e por último, política fiscal e financiamentos para a habitação. No fundo, qual é a importância e os desafios, digamos assim, desta aprovação que eu deixo desta experiência? Eu ia só pedir para acelerar um bocadinho. Eu estou a terminar, está bem? Desculpa. No âmbito deste processo, várias pessoas foram fundamentais e tomamos uma consciência interna. Quando aprovarmos isto, tínhamos que criar um serviço de proximidade que vai permitir o acesso a uma habitação digna e trabalhar com as especificidades nos territórios, no edificado e com as comunidades residentes, ou seja, a territorialização das políticas públicas de habitação. E, no fundo, foi esta a base que foi objeto de candidatura ao primeiro direito. E, no fundo, qual é o papel do poder local no fomento às práticas de assessorias técnicas numa nova geração de cooperativismo? O que é que nós estamos aqui a discutir e que vai ser aprovado nos próximos 30 dias? Da participação top-down para uma participação bottom-up? Da participação de mais de 100 pessoas nos lugares de decisão para uma participação de base comunitária com 1.791 agregados habitacionais? Dos gabinetes centrais e locais para trabalhar nas 55 áreas de intervenção prioritária integrada, onde residem aproximadamente 4.000 pessoas? Dos gabinetes centrais e locais para trabalhar com cooperativas de habitação, associações de moradores, ateliês de arquitetura e de engenharia e as empresas de construção civil e etc. E no fundo estamos a falar de facto de um grande empreendimento humano que só se faz trabalhando em cooperação. E para finalizar, isto só foi possível porque politicamente foi colocada na agenda política de que a habitação e a reabilitação era uma prioridade, neste processo participativo, a variação esteve sempre presente nos fóruns de discussão e grandes coisas, que é muito difícil porque é um trabalho que exige muito não só de quem coordena, como também de quem participa nessas discussões. E claro, portanto, como poderão verificar, foi eu que coordenei o Plano Local da Habitação, tive aqui o meu colega Euro Letras no âmbito do cadastro, a Maria João fez o logotipo e a CIMAC, que me deu formação em georreferenciação e daí temos feito o Atlas e todas estas questões. E, portanto, muito obrigado e espero que tenha contribuído. Obrigado, Susana. Foi ótimo. O José Ferreira, que agora já está aqui. Queres avançar, José? Força. Muito bem, eu agradeço o convite, penso que me estão a ouvir. Sim. Ainda bem que houve essa troca, porque assim vou na sequência do que foi dito. Até porque o programa BIPZIP emana do programa local de habitação da Câmara Municipal de Lisboa, portanto é uma pequena ação prevista nesse plano. BIP significa bairro de intervenção prioritária, ZIP significa zona de intervenção prioritária. O programa, no fundo, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento local, portanto tem uma perspectiva territorial, da qual faz parte a Carta BIPZIP, o programa BIPZIP, os GABIPs, os Gabinetes de Apoio aos BIPs, e as redes colaborativas que, entretanto, se foram criando nessa perspectiva de desenvolvimento local. O programa tem 10 anos e, portanto, como dizia o Heitor, há que valorar o que já existe e, portanto, agradeço esta vossa a possibilidade de falar um bocadinho do que é o programa e como é que fazemos esta caminhada
das assessorias técnicas, desde a perspectiva da Câmara, o que também poderá ser uma novidade em relação a este nosso contributo. O programa é um programa de parcerias locais e, portanto, promove o tecido associativo destes territórios e vê-os como territórios de intervenção prioritária, não como territórios problemáticos ou territórios vulneráveis, mas sim como territórios que têm muitas potencialidades. É esta a perspectiva deste programa. E, portanto, o programa aceita até a participação de grupos informais que depois se possam vir a constituir ou a agregar em associações locais. Há aqui um centrar nas parcerias locais. A grande novidade do programa é que são as entidades locais que fazem a co-criação, a co-execução, a co-sustentação para a autonomia dos projetos. Esta é a grande novidade, ou seja, e é a genialidade deste próprio programa. É completamente diferente de um orçamento participativo. Porque o orçamento participativo as pessoas têm a ideia, mas depois é a Câmara ou alguém, ou a própria Junta, através de um contrato de delegação de competências, que executa. Aqui o programa BIPZIP, a própria comunidade local identifica algo que ela própria quer resolver e a Câmara aqui funciona como um facilitador e um financiador da concretização dessa necessidade, dessa resposta à necessidade. E, portanto, o programa acaba por se basear na participação, na co-governança, nesta perspectiva de que é a comunidade, através das associações que aí trabalham ou venham aí querer trabalhar, portanto, nesta co-governança local, e depois está a criar uma ligação de co-governação, ou seja, da co-governança ser possível uma co-governação com a entidade pública. E, portanto, estamos aqui em parcerias público-comuns, de alguma forma, trabalhadas e facilitadas através deste programa. Ora, os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa, na perspectiva técnica da assessoria, o que é que eles fazem? São facilitadores. Portanto, o que nós fazemos, o caminho de visão de apoio às intervenções locais no programa BIPZIP é facilitar as comunidades locais para se agregarem, para apresentarem candidaturas, para executar, para tornar os projetos sustentados e para se autonomizar. E por isso o programa BIPZIP implica também uma visão diferente do serviço público do técnico, porque para já implica ser um rosto. Nós até chamamos às instituições do programa, que são umas 647, a família BIPZIP. Isto faz-se com rostos, com estar no terreno, com acompanhar no terreno, com o facilitar, e portanto o programa é simples, facilitador, sem grandes requisitos para que seja possível a todos os residentes, através das associações locais, poderem participar. É evidente que aqui temos um caminho a fazer entre a democracia participativa e a democracia representativa. Portanto, de alguma forma é a democracia representativa através do poder autárquico que está a voltar a estimular a democracia participativa. E, portanto, também aqui temos um trabalho e um caminho a fazer. Por exemplo, temos ainda que evoluir, porque nós usamos ainda as associações locais enquanto representativas da comunidade local e devíamos chegar mais às pessoas. Porque no fundo são os residentes que são os mentores, os executores, e para criarem o próprio sentido de pertença ao seu território. Eu no início, quando vocês me fizeram um convite, eu fiquei na dúvida se eu tinha a ver com esta área, o que é que pretendiam, mas de facto o programa BIPZIP não entra nas habitações da casa, mas está centrado no habitat dos territórios de intervenção prioritária. Portanto, faz sentido falar do programa BIPZIP neste vosso fórum. Os técnicos da Câmara, de alguma forma, estão para encontrar soluções alternativas, adaptar as candidaturas e os projetos
há realidade local que vai estar sempre em mudança e, portanto, serem aqui facilitadores. Tenho um outro trabalho complexo e tem muito a ver também com este tema das assessorias técnicas, que é o trabalho para dentro da Câmara. E nós, de facto, sentimos que nós somos uns gauleses, isto é, meia dúzia de gatos pingados, que são uns gauleses em relação à grande Câmara de Lisboa, porque a perspectiva, o enfoque é completamente outro. E no entanto, achamos que o programa BIPZIP está a criar marcas, uma espécie de padrões de descobrimento nestes territórios. Cria-se uma praça, cria-se um campo de futebol, cria-se umas acessibilidades, através até dos próprios residentes e da mão de obra dos residentes, mas que depois está a ganho essa batalha. No futuro, se a Câmara quiser fazer uma grande praça, já tem que contar com esta. Se houver grandes intervenções da Câmara, o programa o programa é anual, portanto todos os anos temos uns 40 projetos, já vamos em 392 projetos. E também esta questão de ser anual é importante, estes territórios precisam de ver coisas a acontecer e feitas por eles, cria sentido de pertença. Eu costumo dizer, se fosse a Gebalis a fazer certas coisas, no dia seguinte estava destruído, sendo eles a fazer, está preservado. E, portanto, tem esta vantagem até desta forma de atuar nos territórios. Mas há esta preocupação e há este trabalho que ainda há que fazer, tem que ser feito a todos os níveis, que é que esta cogovernação seja de toda a Câmara de Lisboa. E neste momento estamos num momento difícil. Eu até acho que nós, técnicos do programa BIPZIP, estamos a ser vítimas do nosso próprio trabalho, do nosso próprio sucesso. Ou seja, as instituições do programa BIPZIP já enfrentam a outra Câmara. Já tiveram experiência de que é possível. Já criam problemas no sentido positivo à Câmara, a outros departamentos, às outras áreas. Isto fruto da participação e da cogovernança e da cogovernação conseguida no programa BIPZIP. E este é um caminho que temos a fazer. De alguma forma, eu percebo que isto pode criar alguns atritos, mas é os atritos do crescimento. É mesmo o obrigar a que, no fundo, o território, a questão do habitat, da habitação, seja algo co-criado, co-executado, e que não haja decisões de cima, que muitas vezes, piramidal, que muitas vezes nós não se percebem de onde é que elas surgiram. O programa também tem esta dimensão de acontece. Nós reconhecemos que 90% do que as comunidades locais fazem através do apoio do programa BIPZIP era competência de alguém, da própria Câmara, do Estado, da Santa Casa da Misericórdia, de outras entidades responsáveis pelos territórios. Reconhecemos que aquilo que as comunidades locais fazem através do programa BIPZIP são porque alguém não fez. O que significa que também chama à responsabilidade de quem teria ter feito e quem deve fazer, quem deve intervir, quem deve partilhar, quem deve, de alguma forma, governar em sintonia com as comunidades locais. E, portanto, a minha preocupação nestes 10 anos do programa BIPZIP, passada e futura, é que, primeiro, o programa não degenere, que o programa também, que a Câmara não acabe connosco, não é? Porque somos estes gauleses, mas acho que estamos cada vez mais a ganhar outros técnicos, outras áreas internas, e temos a força das instituições locais que apreciam o nosso trabalho, e de alguma forma também tem este aspecto, e termino ao contrário. Boa. Eu sou formado em antropologia teológica. É a ciência que acompanha o animal humano desde as suas mais ínfimas misérias à altivez de querer ser Deus. E, portanto, tenho feito o enfoque também do programa BIPZIP nas pessoas, naqueles que mais precisam. E, portanto, o programa está dirigido através dos próprios e das entidades locais para quem mais precisa. Daí ser um programa simples, facilitador, sem complicações, sem grandes requisitos, para chegarmos àqueles que menos têm. E acho que está tudo dito.
Muito obrigado, José. Eu já ia cortar, mas assim não preciso. Pronto, a seguir, a Ana Pinho. Pode ser? Pronto, com a palavra. Vocês estão-se a apresentar, eu não estou a apresentar, apresentem-se como quiserem. Boa tarde a todos, começo por agradecer o convite. Eu sou Ana Pinho, tenho de fazer já um disclaimer grande, que é, se há coisa que eu fiz a larga maioria da minha vida e que faço atualmente é dar assessoria técnica, ou seja, é a minha profissão principal, que eu desenvolvi em várias situações, seja pela universidade, seja pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, seja a título pessoal ou englobado em consultoras privadas, mas em diversíssimos moldes. De facto, o que eu tenho feito essencialmente na minha vida é assessoria técnica, por isso tenho aqui de deixar já a manifestação de interesse feita. Sou arquiteta doutorada em planeamento urbanístico e chamo isto só por uma razão, é que talvez muitos não saibam, mas a minha tese de doutoramento versou sobre os gabinetes técnicos locais, que são uma dos tipos de organização que surgem no documento que nos enviaram, e eu li atentamente o documento também a tentar perceber um pouco em que é que eu poderia ser útil e trazer para esta conversa com alguma que vos pudesse interessar e trazer alguma mais-valia para o trabalho que estão a desenvolver. Por isso eu começava já com algo que tiro do vosso documento, tenho de pôr os óculos já, lamento, peço desculpa, mas não consigo ler o documento, que é, porque eu fiquei um bocadinho confusa a dada altura e como venho de um background de investigação e académico, para mim a questão dos conceitos é muito importante. E a dada altura diz que a assessoria técnica, estou a citar, é sim todo o trabalho de profissionais de várias áreas ao serviço das organizações, populações, na efetivação do direito à cidade e habitação, com o objetivo de equilibrar a desigualdade territorial e de acesso às ferramentas técnico-políticas na formulação e execução de políticas públicas urbanas ou através de ações que as disputem. E eu tenho aqui alguns problemas com este conceito, porque a assessoria técnica pode ser isto ou pode ser o seu inverso. Ou seja, eu acho que a assessoria técnica e a técnica em geral é fundamental, mas é um instrumento. E como instrumental que pode ser usada para os fins a que se destina. Tal como uma arma que pode ser usada para defender ou para atacar, ou como um garfo que eu posso usar para comer ou para ferir, ou seja, a assessoria técnica, isso já me passou pela frente várias vezes, eu não aceito todos os trabalhos que me propõem, porque como pré-requisito para até eu aceitar o trabalho é eu acreditar nele, sentir-me confortável nele, e esta parte ideológica que está nesta frase, com a qual eu concordo, mas é uma marca ideológica que eu considero que pode estar presente ou não. Aliás, porque a assessoria técnica, os melhores assessores técnicos normalmente nem sequer trabalham nem para o público, nem para a comunidade local, ou pelo menos os mais bem pagos, coloquemos a questão assim. Adicionalmente, outra nota que eu queria trazer aqui a debate, e peço desculpa nisto porque eu acho que se são conversas é para debater, por isso eu trago também estas questões porque acho que é enriquecedor debater convosco. É a questão que é, digamos, a forma de eu trazer pão para a mesa e sobre a qual eu sou, ao mesmo tempo, extremamente crítica também. Ou seja, a maior parte das entidades para as quais eu tenho trabalhado, não só, mas a larga maioria, talvez 80%, são municípios. Os próprios gabinetes técnicos locais que eu estudei eram gabinetes municipais. E eu estudei pelo interesse que eu achei que eles tiveram no nosso país e foi uma política pública, um instrumento de política pública que esteve em vigor mais de 20 anos em Portugal, sem qualquer avaliação. Daí a ideia de pegar e tentar perceber o que é que aconteceu com estes gabinetes. E não só do trabalho que eu fiz de estudo dos gabinetes técnicos locais, como da minha experiência profissional pessoal,
eu acho que há aqui uma questão que é que ao nível, pelo menos, da administração pública, a assessoria técnica servir para substituir o que são fortes, competentes e capacitados recursos humanos internos na execução do que são tarefas comuns, tarefas cotidianas e comuns, competências dos próprios, que não deverá acontecer. Ou seja, os gabinetes técnicos locais foram criados em 85. Estamos num ano no qual, pouco antes, tinha sido feito um inquérito pela Associação dos Arquitetos, em que mais de metade dos nossos municípios não tinha sequer um arquiteto, que não sabia para que é que haveria de o ter. Eles são criados numa altura em que, de facto, os nossos municípios eram tecnicamente extremamente frágeis e foram criados com o seguinte pressuposto. Era um financiamento público do Estado Central durante 2 anos, que era o tempo que se consideraria que bastaria para o município integrar aquela equipa técnica no seu seio. Ou seja, não era, quando são criados, não são criados para que se crie uma equipa técnica ao lado da estrutura municipal e que, passado 2 anos, desapareça. Eles são criados para o Estado subsidiar que o município possa ter um gabinete técnico durante 2 anos e que depois o possa integrar no seu próprio corpo técnico. Quando eles são criados, também devido ao enquadramento legal que existia na altura, o vencimento tinha alguma flexibilidade e era estipulado consoante o currículo e, digamos, a senioridade, a experiência e o currículo de cada pessoa em particular. Com o tempo, aconteceram 2 coisas aos gabinetes técnicos locais. Não só eles passaram a não poder legalmente, o município mesmo quisesse, não podia legalmente, no final desses 2 anos, simplesmente integrá-los no seu corpo técnico, como os vencimentos passaram a ser tabelados pelas tabelas tão generosas que nós temos para os funcionários públicos. E eu pergunto a qualquer um de vós quantos estariam dispostos a ingressar a um gabinete que sabiam que era precário por 2 anos no nível remuneratório inferior da função pública para técnicos. Ou seja, os gabinetes locais, com o tempo, por leis que nós todos defendemos, porque a questão deles não poderem integrar tinha a ver com questões de transparência e de concurso público, nós todos entendemos isso, mas a questão está que, de facto, de gabinetes técnicos iniciais que nós tivemos, como por exemplo Guimarães, com o Fernando Távora como consultor, passamos no final aos gabinetes técnicos ao nível da arquitetura a só serem capazes de atrair jovens licenciados sem qualquer experiência, e neste caso estamos a falar de reabilitação de centros históricos, o que implica um conhecimento bastante especializado da matéria. Ou seja, os gabinetes técnicos foram, como esperemos que nunca aconteça aos BIPZIP, mas foram sendo deturpados ao longo de 20 anos, e o que é verdade é que, e estão aqui 2 pessoas que trabalham em municípios, um trabalho sério, continuado, consequente, é feito, e não estou a falar junto das comunidades, estou a falar junto da administração pública, tem de ser feito dentro. Eu neste momento estou a dar assessoria técnica a municípios, eu estou a falar contra mim própria, mas a verdade é, a única vez que eu fiz um trabalho de assessoria técnica que sinto que ele conseguiu ter efetivar todo o seu potencial para a administração pública, foi nos casos em que eu estive a trabalhar com esses municípios 3, 4, 5, 6 anos. Quando, que é a maioria dos casos, os técnicos externos são chamados para embrulhar pacotes de compras, para irem para candidaturas de financiamento, isto não passa disto, de fazer um bonito embrulho para um conjunto de coisas que o município quer fazer, mas que não tem ou conhecimento especializado de detalhe para saber como é que preenche o formulário específico do instrumento ABC. Ou seja, não opera a mudança, viabiliza um conjunto de coisas que se pretende e não é crítico.
E mais, mesmo quando o trabalho é feito com todo o empenho, e que muito dele é, e eu todo o que eu faço tento fazer com todo o meu empenho, se no final do trabalho a pessoa vem embora, nenhum de nós absorve o conhecimento de nenhum trabalho académico, cada um de nós, se ler o plano que foi agora apresentado pela Susana Dévora, por mais vezes que o leia, por mais atenção que tenha, só vai absorver uma parte do conhecimento que a equipa, que a Susana e que a equipa dela têm e tiveram ao fazê-lo. Porque é assim, o conhecimento ganha-se no terreno. E, por essa razão, eu queria aqui dizer que, ao nível do que é a administração pública, e contra mim falo porque peço que todos os meus clientes, neste momento perderia todos, eu acho que o que se tem de lutar é por uma administração pública que tenha os recursos humanos suficientes, bem remunerados, capacitados e com as condições de fazer o trabalho normalmente. E nós sabemos que há funcionários que neste momento estão a ser uns verdadeiros heróis e que muitas vezes são maltratados pela própria sociedade. Qualquer decisor político é incapaz de fazer um bom trabalho sem uma boa administração, e uma boa administração consegue travar muita da asneira que um decisor político, mesmo os que tenham boas intenções, possam querer fazer. É indispensável, por isso eu queria também deixar aqui este ponto. Mas relativamente à questão das parcerias, eu não sei como é que estou de tempo, peço desculpa, Nuno, pode-me ajudar? 2? Pronto, não faz mal, porque vou falar de uma coisa que não existe, mas que ficou já consagrada na lei, a sua possibilidade, que é o Decreto-Lei 82 de 2020, que são as parcerias público-comunitárias na promoção habitacional. De facto, a única coisa que temos ainda é a previsão que no âmbito da Bolsa de Imóveis do Estado para a Habitação, o Estado Central possa realizar este tipo de parcerias, sendo a regulamentação das mesmas, dizendo o decreto-lei que ela será feita posteriormente, que eu tenha conhecimento ainda não saiu, mas falando um pouco no que nós tínhamos na ideia quando propusemos esse decreto-lei, a ideia deriva de algumas disfuncionalidades que se detectaram, que existiram no país relativamente à questão das cooperativas em anos anteriores. Uma delas tem a ver com o problema grave que se coloca quando uma cooperativa de moradores corre mal, e que quando houve dinheiro público para a construção da habitação de uma cooperativa de moradores e a situação corre mal, este é um problema que as políticas públicas dificilmente conseguem ter respostas. Porque, por um lado, se todos nós já financiamos a habitação própria para uma cooperativa, voltar a financiá-la por uma segunda vez é complicado. Por outro lado, em muitos casos está-se perante alguns moradores que sempre cumpriram com as suas obrigações, e quando a cooperativa, a administração da cooperativa, digamos assim, não funciona bem, eles ficam sem forma de resposta. Por outro lado, também tinha a ver com uma segunda questão, que foi o desviar muitas vezes do que eram as cooperativas iniciais, cooperativas de habitação e de moradores, para situações de cooperativas de construção que passavam a ser pouco diferentes do que era uma empresa privada, só com acesso a benefícios públicos. Por essas duas razões foram feitas dois movimentos. Passar a apoiar a fundo perdido por via do primeiro direito as cooperativas de moradores. Um segundo movimento, alterar o que é a habitação a custos controlados, primeiro para passar a consagrar que esta tenha a reabilitação e o arrendamento, quando ela antes só tinha venda e construção nova, e num segundo domínio, regular a sua disponibilidade em termos de custos controlados ou de habitação acessível, que é o termo que se usa agora mais, mas é basicamente a mesma coisa, durante 25 anos, algo que não estava calculado na origem. Ou seja, havia um preço, estava o Estado a financiar a construção para uma coisa que era tabelada à primeira venda, sendo que no dia seguinte eu poderia vender e fazer as mais-valias ao preço que fosse.
Então, estas parcerias público-comunitárias, a ideia era, usando a figura das régico-cooperativas, que o Estado pudesse mobilizar o seu património público, e quem diz o Estado diz qualquer entidade pública, seja edifícios, seja terrenos, para constituir-se cooperante, constituir uma régia cooperativa em que o próprio Estado fosse cooperante e no qual fosse então o investimento ser comparticipado pelos outros cooperantes, o Estado entrar com o seu património e a diferença aqui seria que seria sempre em copropriedade. Os cooperantes teriam direito de uso, eram cooperantes que detinham uma parcela da cooperativa e teriam direito de uso, mas ela seria transacionável, mas essa transação implicaria sempre que o valor das mais-valias ficasse na cooperativa, ou seja, ela poderia ser sempre transacionável, mas a mais-valia que existisse teria de ficar na cooperativa. E a cooperativa só poderia usar essa mais-valia em duas situações. Em três situações, peço desculpa. Uma, na melhoria do próprio empreendimento, obras de conservação, reabilitação, melhoria da acessibilidade, etc. Segunda, em promoção do desenvolvimento local, nomeadamente a economia social e solidária, ou não só. Por exemplo, imaginemos que faria sentido uma creche ou uma lavandaria comunitária, ou atividades comerciais, mas de serviço à comunidade. E uma terceira, no investimento em mais habitação neste regime. Neste momento, isto já está consagrado na lei que será possível. Esperamos a regulamentação. Deixando só uma última nota, 30 segundos, alertar que neste momento temos o plano de recuperação e resiliência que prevê um financiamento para a habitação que tem de ser executado em 5 anos, da mesma magnitude de todos os programas de realojamento que tivemos entre 87 e 2011, incluindo todo o PER. Se a execução, e falando nós de habitação, que precisa de estudo, de candidaturas, de concursos, de projetos, de concursos de empreitadas e de empreitadas, tem de estar concluída em 5 anos, que espaço haverá aqui para participação? Não me parece que ele tenha qualquer hipótese de existir. Era só a última nota que eu gostaria de deixar, porque acho que é o momento de falarmos sobre o tema. Boa. Muito obrigado, Ana. E foi magnífico porque houve duas... Agora vamos passar aos comentários, mas há aqui essa disputa em torno da assessoria técnica, sobretudo no Brasil, hoje ou seja, quando a Ana diz que pode ser usado para um lado ou para o outro, ou seja, a efetivação do direito à cidade está lá, não por acaso, não é? Porque tem um caráter ideológico marcado. Isso não quer dizer que a lei de assistência técnica no Brasil não esteja a ser usado para coisas do tipo microcrédito, e isso já temos percebido, mas é uma discussão que vamos, por aqui, quer dizer, já chegou no sentido que há as consultoras, os think tanks, essas coisas todas, que são a assessoria técnica para o outro lado. Mas agora, pronto, eu achei muito bom todas as intervenções, eu não vou demorar mais, vou já passar ao Tiago, que é para ver depois se a gente consegue abrir mais um bocadinho depois. Tiago, força. Ora viva, muito boa tarde a todos e a todas. Portanto, a minha tarefa é um bocadinho lançar aqui uma série de achas para a fogueira, não é? E tenho esta dificuldade que, embora tenha muitas pessoas com os nomes aqui escritos, as caras, todas elas reconheço, são meus amigos, já falámos muito sobre, curiosamente, todas as 5 pessoas já falámos muito sobre todas estas coisas e, portanto, muitas delas já me ouviram falar sobre as questões que eu vou levantar. A questão do Bernardo e a ligação de Barcelona, eu acho que é muito interessante. Acho que é um tema que nos deve convocar para uma intensa discussão, de uma forma, até porque é um tema que eu não tenho particular solução para ele, não advogo grande coisa sobre ele. Que tem a ver com uma coisa, eu também acompanhei o processo de Barcelona muito próximo com os companheiros do Barcelona Común. E se é verdade, de facto, como o Bernardo dizia, que as 2 primeiras grandes iniciativas foram emblemáticas, foram de bottom-up, portanto foram iniciativas
o Laborda e o outro que agora calha da Princesa, não é? Foram muito criticados inicialmente porque estão a dar a estes, porque é que não dão a outros, porque aquilo estava a partir do momento que aquilo começa a correr bem, começa a haver mais gente a fazer. E logo a seguir eles fazem um processo concursal, que também não corre bem, da avaliação que é feita, porque começam a aparecer entidades já não numa lógica tão cooperativa, mas numa lógica já de gestão de alguns interesses. E com uma dificuldade também de ser de base. Portanto, eles depois recuam e a terceira fase já fazem outra vez a partir de iniciativas de base. E isto é uma questão que é particularmente sensível, sobretudo da forma como é que o Estado vai administrar ou não administrar isto. Ou seja, concursos. Mas então vamos pôr cooperativas a concorrer umas contra as outras. Ou seja, duas muito boas vão se degladiar por um espaço, por um território. Como é que vamos fazer isto? Não será que não devíamos estar a falar mais, se calhar, nas questões de transparência, nas questões de colaboração, e não será o papel do Estado para todas as iniciativas de base que se autoproponham, que comecem a criar cooperativas, viabilizar todas elas? Esta é a minha questão. Segunda questão, bem, o financiamento eu tenho aqui apontado, mas o financiamento é uma coisa que se fala tanto, a gente já falou tanto que eu vou passar. Acho que há só uma nota que eu acho que é importante. Nós ficámos na Idade da Pedra, nós em Portugal ficámos na Idade da Pedra, perdemos, até porque, como a Ana agora no final aflorava, o movimento cooperativo foi se afunilando de alguma forma. Não quero fazer minhas as tuas palavras, Ana, mas este é o meu entendimento. Que o movimento cooperativo se foi afunilando, teve muito interesse nos anos 70, nos anos 80 foi perdendo, e nos anos 90 nos anos 90 começou a ser um movimento já de proprietários que geriam espaços comuns. A partir do momento em que foi permitido que as cooperativas pudessem funcionar como conjuntos de proprietários, e também foram vistos, aliás, quer dizer, a Cases, Dilo, ainda há pouco tempo tive com a Cases num debate sobre cooperativismo, e a Cases assumia, nós temos de perceber que as cooperativas são as empresas do terceiro setor. E eu dizia, não, as cooperativas não é isso, as cooperativas não é isso. Mas pronto, ou seja, há de facto um afastamento do financiamento porque as cooperativas são entendidas como empresas. Pior, são desvalorizadas, por exemplo, quando vão ao crédito na banca, são inclusivamente desvalorizadas em função das empresas, porque as empresas têm um conjunto de responsabilidades sociais e depois nas cooperativas não se percebe bem quem é que manda, portanto a banca vê com mais dificuldades. Portanto, nós temos de completamente reinventar modelos de financiamento. Nós também não temos banca ética, em Portugal falhámos a banca cooperativa, temos um banco cooperativo que é o Crédito Agrícola e temos a Associação Mutualista Montepio, que eu conheço bem e que nem me apetece nada falar sobre isso. Aitor, El Cabanhal, eu nem sabia que tu tinhas estado, já falámos tanto e eu não sabia que tu tinhas estado tão envolvido no processo de El Cabanhal, que eu conheci in loco e a partir das pessoas do bairro, de Valência, e não sabia que tinha sido o teu trabalho de início de vida profissional. Agora, é de facto fundamental a questão como eu acho que a colocas, ou seja, no fundo, as assessorias técnicas serem também elementos qualificados de potenciar cruzamentos de informação, seja para lá, tanto para cá. Ou seja, eu acho que também as assessorias técnicas se devem posicionar não apenas, como tu dizes, que o Heitor está aqui, não o vende é mais complicado. Não, o Heitor caiu, Tiago, e está a tentar entrar e nunca consegue. Pronto, okay. É mesmo um problema de rede. Pronto, então resumo um bocadinho mais o que tenho para dizer sobre o Heitor. Ele refere que é preciso ter alguém que diga sim, é isso mesmo, ou seja, e sobretudo agora, eu pelo menos sinto muito isso, ou seja, interessa-me menos, embora reconheça a importância aos movimentos de resistência, interessa muito mais construir. Porque eu acho que é isso, construir no sentido de dizer que sim, vamos produzir aquilo que há para produzir no contexto atual, no presente, vamos trabalhar para o presente imediato. E percebo muito bem aquilo que ele terminou na sua intervenção, é preciso ter alguém que diga que sim. Depois, eu junto aqui
tanto a Susana como o José Ferreira são pessoas que eu admiro muito e que já nos cruzámos muitas vezes. Eu conheço muito bem o PLH de Évora e acho que é dos PLHs e das estratégias locais de habitação que eu li, que eu tive acesso, é de facto mais interessante enquanto peça quanto elemento de trabalho para problemas de habitação. E o BIPZIP é um instrumento de imensa criatividade e potenciador de imensas coisas que aconteceram nos últimos anos na cidade de Lisboa. Neste sentido, são exemplos, tanto um como o outro, de um papel, e que depois a Ana também refere isso, que é da necessidade de um papel fundamental da administração pública na dinamização destes processos. E aproveito para pegar uma coisa que a Ana disse, que é uma coisa que eu também não consigo bem, que tem a ver com esta coisa de entre assessoria técnica e administração pública, quando é que são as fronteiras? É uma coisa que eu nunca consigo perceber bem. E porquê? E porque nós temos aqui, se calhar, temos estes dois lados, mas depois também temos o público e o privado. E eu acho que há muita assessoria técnica que joga para o privado, que joga mais para o privado ou para o interesse privado. Há muita assessoria técnica que joga mais para o interesse público. E o inverso também é a mesma coisa. Portanto, eu acho que estamos sempre numa charneira que nós nunca vamos conseguir desenhar. Ainda que interesse privado, e quando eu digo interesse privado também falo no interesse comum. Agora, sem dúvida, e retomando a intervenção dos dois, eu acho que há aqui um papel fundamental de trabalho dentro da administração pública, que não é de modo algum irrelevante, porque pode, de facto, transformar um trabalho, potenciar um trabalho, ou pode o destruir com muita facilidade. E isso, seja ele de qualidade, não tenha ele de qualidade. Mas esta fronteira, que eu acho que é ténue, eventualmente é uma fronteira que nós devemos esbater. E devemos passar muito mais à fronteira do interesse público, estarmos a falar do interesse público ou estarmos a entrar de interesses privados. E fico-me por aqui. Bem, termino só com a história, só com a questão do PRR. De facto, percebo a ressalva que a Ana fez relativamente à velocidade com que se tem feito, com que se tem de fazer, com que se tem de executar. Eu partilho desse temor, desde logo, nas formas de contratação dos projetos, por exemplo. Vai ser, não há tempo. Nas formas de execução dos projetos não há tempo. Como é que vamos fazer esta coisa da participação? Sendo que ainda assim acho que exatamente porque é preciso ter alguém que diga que sim, acho que nos devemos sobretudo focar em dizer, temos 5 anos, vamos tomar isto aos ombros e vamos fazer disto o melhor que sabemos. E é um bocadinho por aí que eu tento caminhar. Vamos tentar que ainda assim haja participação, que ainda assim haja transparência, que ainda assim haja projeto de qualidade e que ainda assim isto tudo se consiga fazer. Não sei, acho que vai ser mesmo muito difícil, mas também estamos cá para isso. É porque senão isto daqui a 5 anos pode correr mesmo muito mal. Ai. Eu estava aqui todo positivo, olha, agora terminei assim, saiu-me assim. Eu com a sensação de déjà vu, porque essa sensação de déjà vu, eu lembro que em 2000 o Brasil acabou a Política Nacional de Habitação em 2006. Em 2007 chega o PAC, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, que é também uma bazuca. E depois aquilo é sempre a andar e os projetos, pronto. E é por isso que eu tenho esta sensação de déjà vu. Mas enfim, vamos lá. António Ricardo, força. Muito bem, boa tarde a todas e a todos. Parabéns pelas intervenções anteriores. São experiências riquíssimas e que saem grandes contributos
quer os de Portugal, quer os da Catalunha, de Barcelona, para trabalho que no futuro e no presente já se precisa realizar. Eu tenho duas experiências, uma delas ligadas às operações SAL, em que as equipas técnicas eram, portanto, vindas através do antigo Fundo de Fomento de Habitação, hoje NH, se não estou em erro, que é assim que se designa. E essas equipas técnicas, portanto, eram colocadas à consideração dos moradores através das suas estruturas, associações ou cooperativas, porque existiam estes dois tipos de organização, moradores, e no essencial eram escolhidos. Nós estávamos num período ainda fresco da Revolução de Abril, não é? 75, 76, em que as equipas técnicas ainda havia uma efervescência de esperança e de sonhos. E os jovens técnicos que foram para as operações SAL, muitos deles saídos das faculdades há pouco tempo, em arquitetura, em engenharia civil, do ambiente, etc., etc., assumiram eles também o sonho das pessoas. Isto é, enraizaram-se na organização, naquilo que era a democracia participativa. E então eles assumiram esse sonho e qualquer resultado, qualquer passo que fosse dado de conquista, ou pelo terreno, ou pelo projeto aprovado, ou pelo início das obras, ou a inauguração do bairro, era uma vitória também dos técnicos. Havia uma simbiose perfeita no trabalho dos técnicos e dos moradores. E aqui uma grande lição que eu retirei foi das equipas multidisciplinares. Extremamente importante. Não só arquitetos, ou engenheiros civis, ou engenheiros do ambiente, psicólogos, assistentes sociais, juristas que ajudavam até na organização dos estatutos, da elaboração dos estatutos. Eles não aprovavam, eles ajudavam na redação, em termos jurídicos, dos respectivos estatutos, na questão dos financiamentos, nas relações até com o poder político, para dar os seus pareceres técnicos. Foi um trabalho importantíssimo, enormíssimo. Como pertence ao bairro Luta pela Casa de Carnaxide, depois da extensão das equipes SAL, das operações SAL, pelo então ministro Eduardo Pereira, houve uma desagregação de todo esse movimento a nível nacional. E, portanto, foi, de facto, um enorme golpe na democracia que havia nessas estruturas, e passaram-nas para as câmaras. Ora, isso criou um problema sério. E foram os próprios moradores, as associações e cooperativas, que junto à Câmara, eu recordo-me que reuniões até às 4 da manhã na Câmara Municipal de Oeiras, com o Executivo Camarário, a impor mesmo, a palavra correta, que os técnicos fossem para funcionários da Câmara, para continuarem a trabalhar no terreno. Isso foi uma vitória extremamente importante, não só para os moradores, mas como para os próprios técnicos, para a sua carreira profissional inclusive. Portanto, esta foi uma experiência, democracia participativa, os técnicos envolvidos nisso imbuíram-se do sonho, não substituíram os moradores em nada, apenas os ajudaram, compartilharam e partilharam todo o processo até ao realojamento que foi feito. Outra experiência que eu tive foi já a nível do PER. Portanto, eu era responsável, era coordenador dos bairros e das associações de moradores do Concelho de Oeiras, e também tive responsabilidades nacionais e distritais de Lisboa, e acompanhar o PER foi aquilo que não devia ser feito a nível do realojamento social. Portanto, espartilharam-se famílias, já no anterior
fórum que nós tivemos, eu abordei isso. E não quero repetir, mas apenas quero referir. Faltaram os técnicos. Faltou a multidisciplinariedade na composição das equipes. Só no caso que eu trabalhei mais, em trabalho para a Câmara Municipal de Lisboa, no realojamento do Casal Ventoso, aí foi onde a coisa funcionou melhor. E, no geral, o realojamento em todo em Lisboa, a nível do PER, não teve nada a ver com o Cruz de Cassis, do tempo de Belas, não é? Portanto, não teve nada de Belas, não de Chelas. Não teve já nada a ver com isso. Já houve uma aproximação, já houve gabinetes de apoio local, já com até multidisciplinares, já houve um trabalho. Mas há uma questão muito importante aqui, que eu retiro, quer de um lado, quer do outro, quer do processo social, quer do PER, tem a ver com o trabalho no terreno dessas equipas. E há uma equipa que faz falta em todos esses lados. É da animação sociocultural, que é esquecida. É da cultura. É do trabalho que se possa fazer com as crianças. No teatro, a nível do canto, a nível da dança, a nível, etc., até de marchas populares. Extremamente importante. Quem não ganhar as crianças, quem não souber trabalhar com as crianças, não ganha os pais nem os avós. E quer num lado, quer no outro, é a experiência mais gratificante que eu tenho deste trabalho. Eu recordo que em Carnaxide, o realojamento tinha 40% de analfabetos. Isto em 1985, quando houve o realojamento. Em 1995, já, 60% já havia sucesso escolar a nível do secundário. Em 2003, o ano que eu passei a responsabilidade, entre aspas, saí mesmo do cargo que tinha e delegar a outros mais novos, havia, a nível do ensino secundário, 95% de sucesso. E a nível do superior, 65% de sucesso. Portanto, na área da educação e na área da cultura, é o trabalho mais importante a fazer por essas equipas em qualquer processo de realojamento. E depois há uma outra questão. Eu gostei muito do que vinha lá no e-mail, das valências das equipes, e a ligação às universidades, escolas, etc. Nós em Carnaxide tivemos um caso exemplar, é que a escola preparatória, o C+S, pois, a Silvia Phillips é uma pintora portuguesa radicada em França, muito conhecida, que agora não me lembro, não, qualquer coisa Silva. Nós fizemos a ponte entre o bairro e a escola. O pátio do bairro era o pátio da escola e o pátio da escola era o pátio do bairro também. E esta ligação permitia que as crianças, os jovens, na escola preparatória ou C+S, fossem para o bairro aprender a jogar à malha, a interagir com os mais idosos, os avós de alguns alunos de lá, aprenderam, integraram-se às marchas populares e integraram a escola de música que nós também formámos lá, no bairro. Portanto, este binómio combinado entre o ensino, que esteja mais perto, a escola esteja mais perto, e o superior é importante. Mas também há um fator muito importante, aqui foi um papel talvez mais difícil, muito mais difícil, pelas especificidades do próprio bairro, no Casal Ventoso, que é a questão do emprego. A questão da oferta de emprego. Procurar criar caminhos desviantes do ilícito com que vivia aquele bairro.
E a ligação a empresas, contacto com as empresas também, aqui tem um papel importantíssimo. Porque se nós dizemos... António, só terminando, está bem? Sim, eu vou terminar. Quando cheguei ao bairro para trabalhar, nós perguntávamos às pessoas, onde é que trabalha? Doca Pesca. Depois vinha outro, onde é que trabalha? Doca Pesca. Todos trabalhavam na Doca Pesca. Toda a gente, homens, mulheres, ninguém trabalhava na Doca Pesca. A Doca Pesca era outra. Portanto, e aquele trabalho da ligação às empresas, alguns conseguiu-se emprego para eles, é extremamente importante. Escolas, empresas, universidades e interação permanente, democracia participativa. Muito obrigado. Obrigado, António. Sempre bom ouvir a experiência. Alda, para finalizar os comentários, desculpa ficar para o fim, mas tem que ser. Alguém tem que ficar para o fim, não é? Não há problema nenhum. Apresenta. Eu queria agradecer o convite e também queria dizer que sinto que esta é realmente uma boa oportunidade de eu conhecer mais pessoas interessantes e que partilham ou procuram, pelo menos, soluções para um problema que eu me debato diariamente e, portanto, é muito bom estar aqui convosco. Queria-vos dizer que eu vou falar sobre a realidade que conheço bem, portanto, eu sou responsável pelo plano da coesão da freguesia do Bonfim. E porque é que a habitação aqui é um tema tão importante? Porque nós no gabinete de diagnóstico social que temos na Junta debatemos diariamente com o problema da habitação. As pessoas, infelizmente, têm muitas, ou vivem em habitações sem dignidade, ou têm muita dificuldade em encontrar habitação que corresponda aos seus rendimentos. Mas eu fiquei muito curiosa com os dados nacionais, confesso-vos, e fui dar uma olhada aos dados da Pordata, que é gerida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e confesso que fiquei ainda mais chocada. Portanto, a freguesia do Bonfim eu tinha noção de que havia vários problemas e que eram muito graves, mas a realidade nacional não é muito melhor, porque 24%, quase 25% da população portuguesa vive em alojamentos em más condições, ou seja, a média europeia é 12,7%. Portanto, isto mostra a gravidade da questão. E o outro dado que eu recolhi, são apenas 2, é que 19% da população é incapaz de aquecer convenientemente a sua habitação, ou seja, não tem capacidade económica para o fazer. Portanto, somos o 4º país da União Europeia, o pior dos piores, não é? A média é 6,9%. Portanto, estes 2 dados, para mim, foram bastante chocantes, confesso, especialmente numa altura em que estamos em confinamento. Portanto, o que é que eu acho que é fundamental? Eu acho que é fundamental nós conhecermos todos os projetos que existem. Portanto, eu pus aqui para pensar em soluções, é esta a minha maneira de trabalhar. Nós temos problemas, mas não podemos nos centrar neles, nem nas dificuldades que sentimos. Temos que nos concentrar em soluções e conseguir ajudar o maior número possível de famílias. E, portanto, o que nós fizemos foi um levantamento de todos os projetos existentes e todas as formas de financiamento, de forma a que pudéssemos responder às necessidades das famílias. E eu acho que esta questão desta partilha, por exemplo, do estudo que o Bernardo está a fazer, é fundamental para nós conhecermos outras realidades, aprendermos com eles e podermos pensar em soluções que se identifiquem com a nossa realidade. Para mim é fundamental a colaboração entre os vários setores, portanto, eu gosto de concretizar, operacionalizar. Acho que os processos são demasiado burocráticos na área da habitação, demoram muito tempo, e isso já foi referido aqui pela Ana, e isso é um problema gravíssimo, porque as pessoas precisam de habitação hoje, não é daqui a 5 anos, portanto precisam de soluções rápidas. O que nós procuramos fazer foi criar aqui uma parceria muito forte com tudo o que existe, ou seja, com as universidades, e o Heitor falou do arquiteto de família, que foi uma experiência muito positiva no Bonfim, e falar com os senhorios e com os inquilinos, porque às vezes há aqui uma diabolização dos senhorios, mas no Bonfim especificamente há muitos senhorios com muitos problemas, que não conseguem reabilitar o seu património e que também não conseguem usufruir dele, também não conseguem que outros usufruam, ou seja, perdemos aqui o direito
à cidade. E, portanto, a Susana falou sobre a questão da lógica da reabilitação, portanto, do património já existente, que é uma coisa que eu também acredito. Acho que primeiro temos que ver o que é que há disponível e reabilitar e depois pensar em construção nova, especialmente nas grandes cidades, porque não há muito mais espaço. Depois, na minha opinião, nós temos que criar gabinetes de proximidade, e vocês chamam assessorias técnicas, para mim são gabinetes de proximidade à população, é assim que eu os vejo. É verdade, e a Ana também referiu isso, a questão da sustentabilidade e do período de tempo que esses gabinetes têm que durar para realmente se fazer um trabalho digno, especificamente porque é preciso apoiar, na minha opinião, os senhorios e os inquilinos e pô-los a conversar. Aliás, o Casa Reparada, Vida Melhorada, que é uma gota no oceano, fez isso. Durante 8 anos nós negociamos com os senhorios e só tivemos problemas com um senhorio. Os outros foram todos acessíveis e corresponderam às nossas ideias e acabaram por pagar a parte que lhes cabia. E para mim isto é fundamental e nas primeiras conversas a Joana Lages referiu que no seu estudo 43% precisava de reabilitar, mas não desconhecia os programas existentes, que esse é outro problema, que estes gabinetes de proximidade deveriam colmatar. A Rita e a Ana falaram, a Rita Silva e a Ana Fernandes, das outras conversas, falaram que eram atos formais e burocratizados e que era urgente descomplicar e criar aqui um papel facilitador, e é isso que eu acredito que os gabinetes de proximidade podem ser. Era necessário que fossem equipas multidisciplinares, que dominassem bem as questões técnicas, mas que também tivessem sensibilidade social, que é urgente também, porque às vezes os técnicos precisam desta experiência mais de proximidade para serem sensíveis a esta questão, e por isso é que o Arquiteto de Família é tão importante, porque é através da educação que nós conseguimos, de alguma forma, também que os técnicos percebam as realidades que não são as nossas. Felizmente, nós temos boas condições de habitação, mas a maior parte, há uma grande parte, 1/4 da população portuguesa não tem, e não há esta noção, portanto as pessoas não têm esta sensibilidade. E estes gabinetes eram fundamentais para tratar das questões burocráticas, dos financiamentos, especialmente aos senhorios que não têm capacidade de pagar nem aos consultores, nem a arquitetos, nem a juristas que levam honorários de 100 euros a hora. É impossível, e há muitos senhorios no Porto, pelo menos, ou no Bonfim, que não têm essa capacidade. E, portanto, eu acredito que nós, para passarmos para as cooperativas, tem que haver aqui esta figura dos gabinetes de proximidade, porque só através destes gabinetes é que nós chegamos às pessoas que estão interessadas na habitação e temos uma base de dados de propriedades privadas e de pessoas interessadas, e isto tem que se fazer com proximidade, não há outro caminho. E estes gabinetes têm que se centrar então sobre as casas que já estão habitadas, mas que não têm dignidade, porque o que nós fazemos é muito pouco, não é? Em 8 anos reabilitamos 40 habitações, e eu, se pudesse, reabilitava 3 vezes mais, não é? Mas não tenho essa capacidade, porque as juntas de freguesia têm um orçamento muito limitado, como toda a gente sabe. E depois também nos debruçarmos sobre as casas devolutas, de forma a disponibilizar mais habitação, como se referia no plano local de Évora, disponibilizar habitação para aquelas que não conseguem encontrar casas disponíveis, especialmente em cidades grandes, como provavelmente será em Lisboa e no Porto, em que os preços da habitação não são condizentes com os rendimentos das famílias e que, portanto, é urgente. E terminava a minha intervenção assim, falando desta questão mais prática. Boa. E que temos mesmo que pensar numa solução de financiar estes gabinetes e de operacionalizar urgentemente estas questões. Boa. A Susana está a fazer um fiche. dois fiches grandes. Eu vou, assim, tenho segurança à perna para sair da Câmara. Então vou dizer o seguinte, a Câmara de Évora não se socorreu da verba do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para fazer a sua estratégia, mas concorreu para ter apoio técnico à gestão de candidaturas. Portanto, a partir de abril, vem uma equipa técnica durante 9 meses trabalhar só no terreno connosco. Boa. E ajudar a montar o tal serviço de proximidade.
Se este encontro fosse daqui a um mês, eventualmente traria outra apresentação, mas fica ao desafio e se precisar de algo já sabem, tem o contacto e Boa, estaria disponível. Susana. Está bem? Sim, sim, sim. Vou ter que sair, tenho segurança à espera, está bem? Pronto, obrigado, Susana. Obrigado, Susana, beijinhos. Eu agora, eu deixava, pronto, nós temos sala até às 8h30, se houver aqui, se alguém quiser se inscrever. Eu acho aqui coisas, enfim, o que o Tiago falava, de que às vezes a linha é ténue entre o público, não é? A assessoria técnica é feita, eu vou se calhar recordar um bocadinho, na outra acho que na outra primeira sessão a Lara falou disso, que a assessoria técnica tem este nome, tecnocrata, e não é por acaso, porque o nome veio no tempo da ditadura brasileira, portanto, os processos todos de resistência, etc, etc. A assessoria técnica era o assessor técnico, ou quase da assessoria jurídica para quem era preso político. Então o assessor técnico configurava uma instituição de legitimidade perante a tecnocracia jurídica e tal. E eu lembro-me da Ana Catarina, na outra sessão, a falar, que na Câmara, acho que não sei se foi, agora não quero dizer o nome da Câmara, mas que alguém na Câmara dizia, estas duas meninas vêm aqui para ajudar. E a assessoria técnica, não, isto é trabalho. E então esta às vezes a formulação até tem um caráter um bocadinho tecnocrata e é reconhecidamente por se legitimar, para se diferenciar dos voluntariados, das filantropias, etc, etc. Mas claro que ela está em disputa, não é? E no Brasil também está em disputa. Eu acho muito interessante, por exemplo, o modelo de governança do BIPZIP, ou seja, que não há esta coisa dos concursos públicos, não é? Se isto é possível, este é desafio, não é? Se é possível este modelo de governança, ou seja, de tudo o que é candidatura, de não haver o que o Tiago estava a dizer, ou seja, de não haver aqui um código de contratação pública que ponha uma cooperativa a competir com uma empresa como a Tengil ou com uma empresa qualquer de construção. Que foi o caso que aconteceu connosco, por exemplo, no Brasil, que nós tínhamos uma associação de pedreiros para fazer reforma das casas e o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral da República, não, isso tem que ir a concurso público, qualquer construtora pode ter que entrar porque isto é concorrência de mercado, etc. Portanto, há aqui instrumentos que eu não percebo muito bem que essas coisas, não é? Qual é o instrumento aqui que nos, ainda por cima, com este prazo de 5 anos? Enfim, alguém quer entrar? O Bernardo, não sei se queria, porque tinhas alguma coisa para dizer, alguém quer ou encerramos? Bernardo, queres falar um bocadinho? Ana Pinho, está bem. Então vou pôr aqui. Sim. Então vá. Não, é assim, o exemplo de Barcelona, obviamente que eu trouxe-o para nós refletirmos sobre ele. É difícil estar a importar diretamente para Portugal, porque há uma cultura diferente em Barcelona, especificamente na Catalunha, porque já tem uma tradição histórica de cooperativismo. De qualquer maneira, acho que é importante em Portugal reforçarmos esta ideia da economia social e solidária, sem fins lucrativos, e integrarmos também a produção de habitação dentro deste circuito. Não como uma solução principal, mas como uma complementariedade à habitação apoiada, à habitação pública. E nesse sentido, acho que o que a Alda também estava a falar dos gabinetes de proximidade são muito importantes, ou as assessorias técnicas, e convém não esquecer de manter sempre esta ideia da interdisciplinaridade, para trabalhar no terreno, para trabalhar em comunidade, de trazer, não serem só os arquitetos quase como tecnocratas do lápis e do papel, mas trazer os assistentes sociais, os educadores, como o António Ricardo disse, os animadores socioculturais, que são processos que têm alguma... que demoram algum tempo, mas que depois no fim acabam por ser realmente de baixo para cima, digamos assim. Em relação àquilo que o Tiago também falou do financiamento, sim, é preciso descobrir novos modos de financiamento, nem que sejam de pequenas cooperativas internas de angariações de fundos, que comecem pequenas cooperativas de financiamento, não sei,
tem que se começar a fazer esse caminho em Portugal, pouco a pouco, e para fugirmos também à flutuação constante das finanças globais e que acabam por afetar todo o processo. E pronto, acho que em relação aos comentários que foram levantados, eu também não acho que fico por aqui. Fiquei contente foi muito esclarecedor também o que a Ana Pinho disse sobre a possibilidade de utilizarmos este instrumento do Decreto-Lei 82/2020, das régias cooperativas, como se calhar um catalisador de novas formas de produção de habitação. E é só, fico Força, Ana. Ana Pinho? Ana Pinho? Consegues ouvir-nos? Ana Pinho? Liga o microfone, Ana. Está a ouvir? Ana? Perdi o som, só agora é que voltei a ouvir, desculpem. Ok. Eu desliguei e liguei a coluna porque tinha perdido o som. Só queria dar aqui um conjunto de notas para tentar contribuir um pouco para os aspectos que foram falados na discussão. Um que me parece que foi um pouco recorrente foi a questão do que existe não dá cobertura a toda a gente, e não dá. Vou-vos dar um exemplo. E também foi aqui referido pela Lara, não foi pela Lara, foi pela última interveniente, eu peço desculpa que eu não fixei o nome. Por exemplo, muito do apoio... Alda. Muitas pessoas estão em situação habitacional indigna e precisam de realojamento ou de promoção da recuperação da sua casa, por aí fora, mas há muita gente nos últimos anos que a coisa que mais precisaria seria de apoio técnico, mas jurídico, por exemplo. Para terem uma noção, o IRU tem muitos arrendatários, mas não só, o Instituto da Habitação foi ameaçado e teve de parar de dar esclarecimentos jurídicos, porque não era da sua competência e ameaçaram processá-lo, a ordem dos advogados. Entretanto, sei que recentemente tentaram contactar a Ordem dos Advogados outra vez a perguntar se poderia haver serem eles a dar o apoio. Mas para terem uma noção, uma entidade da administração pública foi-lhe vedado o apoio de conselho jurídico. Para terem outra noção, eu hoje de manhã estive a ajudar uma pessoa que está sem água em casa, que não sabe ler e é arrendatária com contrato. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, até me sei mexer nos diplomas legais. Eu digo infelizmente porque não gosto, foi de circunstâncias da vida, mas para esta questão, os diplomas envolvidos são 4. Por isso, de facto, e só isso deixa de fora muita gente. Outra segunda questão, no Decreto-Lei 81/2020, vão ver que houve alterações ao primeiro direito. Uma delas obriga os municípios que indiquem que alguns agregados têm apoio por via direto a informá-los. Porque eu vou-vos dar um exemplo. Há municípios que já aprovaram o primeiro direito há 2 anos, em que milhares de pessoas têm neste momento linha de financiamento aberta e não sabem. Por isso, isso não é acesso. Uma terceira questão, prende-se também com a questão do que se falou no início várias vezes da comunidade cigana. Nós contactamos muito com a comunidade cigana e há aqui 2 questões que a mim me preocupam muito. Primeiro é porque é a comunidade mais excluída. Porque é uma comunidade que mesmo quando tem rendimento é excluída. Um banco não lhes empresta, um senhorio não lhes arrenda, mesmo quando têm rendimentos. Ou seja, é a única comunidade que eu encontrei que terem bons rendimentos não lhes dá acesso à habitação. Por isso é que contactamos tanto com esta comunidade e acho que esse é o único traço de união que eu lhes encontrei, e aqui aproveito para reforçar o que foi falado há bocado da tecnocracia e às vezes a nossa arrogância como técnicos especialistas, que nós
às vezes somos muito bem intencionados, pugnamos por um conjunto de valores e às vezes acabamos por usar clichês. Ou seja, muitas vezes eu formei-me numa cooperativa de ensino, num edifício ocupado, tive toda o historial do SAL em toda a minha formação, e a questão da participação sempre esteve ao de cima, mas também muito forçado, muito referido a questão de adequar a habitação às pessoas por aí fora, e começou-se a criar algumas ideias do que é que os ciganos queriam. Porque eles precisam de estar ligados com o exterior, porque eles precisam disso, precisam daquilo. Dos contactos que eu tive, cada um precisa do que bem precisa, ou seja, não há uma comunidade cigana, há 10 milhões de famílias ciganas, e se num sítio no Alentejo haverá uma comunidade que a sua habitação adequada será a tipologia A, em Massamá teremos uma comunidade em que a habitação adequada é B, ou seja, a necessidade também de nos despirmos muitas vezes de preconceitos, porque eu lembro-me da intervenção de um participante numa das nossas sessões só com a comunidade cigana, com o que ele dizia era: não, eu não quero nada, eu só quero ser igual. E isto ficou-me um pouco, ou seja, muitas vezes a população mais vulnerável quer aquilo que nós quase olhamos, aquela habitação de protótipo do subúrbio, porque é igual, e o ser igual para quem toda a vida foi diferente também tem algum valor. Ou seja, a mensagem aqui seria: sempre que vamos para o terreno temos mesmo de nos lavarmos de preconceitos e mesmo de nos tornarmos esponjas e nos deixarmos absorver, e às vezes deixarmos as nossas próprias as coisas em que acreditamos em casa para ver depois se elas de facto batem certo. Depois, dizer a questão de instrumentos de financiamento, eu queria alertar que às vezes nós esquecemos de instrumentos de financiamento que nunca deixaram de estar em vigor. Por exemplo, em concorrência com uma empresa, uma cooperativa em Portugal, mesmo as de construção, que eu falei há pouco não eram as minhas favoritas, mas mesmo essas têm vantagem. Tem vantagem fiscal considerável e tem algumas vantagens legais. Por exemplo, os CDHs, os contratos de desenvolvimento de habitação, estão em vigor. O IRU, que é uma instituição parabancária, pode dar financiamento a CDHs ainda hoje. Só que as coisas foram caindo e às vezes a gente esquece. O diploma das régias cooperativas é dos anos 80. Por isso, às vezes, há muita coisa que ainda está em vigor, só que pelo seu desuso também se perde e que nós podemos acionar. Por outro lado, a questão que eu queria dizer também em relação ao PRR é que o PRR só poderá, tal como está feito, neste momento, só irá funcionar para cooperativas de moradores em situação habitacional indigna. Porque mesmo no que é habitação acessível, o que está lá é património público. Por isso, só temos dois cenários. Ou no âmbito do que é habitação indigna, e aí o financiamento é para cooperativas de moradores que se encontram nessa situação, ou é no âmbito da habitação acessível, que, como é o que lá está, pelo menos na versão atual, é para património público, só se o público mobilizar as parcerias público-comunitárias. De outro modo, não, porque ele está muito centrado no público. Ao nível da habitação, por um lado, eu não me parece mal, só por uma razão, porque nós temos um déficit enorme de habitação pública em Portugal. Por isso não vou dizer que seja contra dar-se agora um grande impulso ao que é habitação pública, mas tudo o que é apoio direto do primeiro direito está abrangido. O problema é que a maioria das pessoas, como eu já disse, não sabe. Exato. Essa tem sido quando nós vamos falar muitas vezes, mesmo nas pessoas e nas instituições do poder também, de como é que são, como é que funcionam os financiamentos e tal. Lara. Olá, obrigada a todos que falaram, foi muito bom ouvir-vos, até para aprender um bocadinho mais. Para quem me conhece,
Eu sou arquiteta também, há 8 anos que eu trabalho e estudo no Brasil. Agora estou aqui em Portugal, não é? Por motivos pandémicos, e tenho estado nesta construção de pensar uma forma de atuação, que eu não vou dizer que é outra, porque talvez haja atuações muito semelhantes ao que nós estamos a pensar, eu, a Jacinta, o Bernardo, aqui em Portugal, que é isso que nós defendemos e que colocamos lá no documento como assessoria técnica, mas que eu entendo, assim como a Ana, que esse papel ele não é só de organizações de profissionais independentes, mas também é uma postura que deveria estar transversal em vários lugares, principalmente dentro do poder público, e haver esse reconhecimento desses técnicos que atuam nesse sentido. E por isso acho que a minha contribuição vai mais por aí, também me colocando que talvez eu conheça muito pouco sobre como é que está o cenário português, tenho vindo a conhecer mais nos últimos meses, mas dizer e retomando também o que foi o último debate, né, que eu fiz uma fala, que é a construção deste entendimento coletivo público, que há necessidades habitacionais. Quem é que sabe que há necessidades habitacionais? Nós que estamos aqui, pessoas que trabalham no poder público que estão diretamente relacionadas com isso, e para além disso, as pessoas que sofrem com isso, obviamente, não é? Mas para além disso, onde é que está essa compreensão pública desta necessidade, pensando nessa atuação transversal, não é? numa reivindicação que deveria ser pública, sobre a atuação de técnicos dentro do poder público, mas também dos técnicos a atuarem em termos privados, que sejam de formas cooperativas, sejam em empresas também, e por isso, retomando também esta construção a partir das universidades, mas não só, não é? Acho que eu reconheço a universidade como uma construção do conhecimento, mas eu acho que isso deveria ser transversal, inclusive nos próprios mídias, não é? E aí vamos também para o que é que são estes financiamentos, como é que é possível acessar, quem é que reconhece que o direito à habitação é um direito constitucional, não é? E como reivindicar por ele. Não sei se eu estou a dizer muito confusa, mas fiquei aqui a pensar que também, eu acho que nós estamos aqui um grupo de pessoas que todos nós reconhecemos isso, mas isto tem que começar a sair também de fora destes grupos para começar a ter outra dimensão. E aí, retomando o que o Nuno falou, em termos do Brasil e do que foi essa construção no período lulista, como se chama, não é? Que houve dinheiro a fundo perdido para intervenções específicas na questão habitacional, tanto na reabilitação de bairros, quanto na construção de novas unidades habitacionais. Não, havia falta de recursos técnicos dentro do poder público, e por isso em muitos lugares isso não foi construído, e muitas vezes foi construído de forma muito enviesada também, e não houve uma construção política das pessoas para reivindicar isso como possibilidades de efetivação dos próprios direitos, não é? E tanto que isso também tem a ver com o momento político que o Brasil está agora, e que talvez isso também esteja a acontecer em todos os lugares. Então acho que, também pegando um bocadinho do que o Tiago falou, assim, vamos tentar, eu acho que é importante mobilizar-nos para que nos próximos 5 anos as coisas aconteçam da melhor forma possível, mas também com uma revisão crítica constante sobre o que estamos a fazer, não é? Para tentarmos que no fim de 5 anos não sejam só os 5 anos, não é? Que haja um legado que se continue e se prolongue depois disso. Acho que seria só isso. Obrigada. Alda? Eu não pedi para falar, mas aproveito a oportunidade. Não, Mas eu aproveito a oportunidade para dizer que eu concordo que também é preciso algo. Eu, quando falei nos gabinetes de proximidade, não fui específica, mas vou ser. Eu acho que devia ter advogados ou juristas, arquitetos, engenheiros, assistentes sociais ou psicólogos, ou alguém da área social que pudesse fazer estas relações. E eu concordo que é preciso, efetivamente, haver algum apoio jurídico, mas não só, porque existe efetivamente alguns inquilinos que não conhecem os seus direitos perante os senhorios ou que têm dificuldade de os expor, e isso nós por acaso também fazemos na junta, porque
A ANAF tinha um protocolo com a ordem dos advogados e nós durante bastante tempo, agora terminou o protocolo também, não sei as razões, mas efetivamente o protocolo também terminou. Mas existia esse protocolo e nós fazíamos também isso e as pessoas podiam recorrer a esse apoio. Mas é muito para além disso, nós precisamos efetivamente de dar condições dignas às pessoas, às casas onde as pessoas vivem, porque há casas em que, no Porto, há casas, e isto tem a ver com o que a Lara está a dizer, as pessoas não têm a mínima noção da realidade. Eu já fiz 2 missões e já estive em países subdesenvolvidos, em que havia casas bem melhores que em Portugal. E, portanto, quando nós dizemos que vivemos num país desenvolvido, temos que assegurar isto, assegurar uma habitação digna. E esta é uma questão que me preocupa bastante. E, especialmente quando as famílias têm crianças ou vivem em espaços como ilhas, que é uma característica específica de Bonfim, que reconheço que não será no país todo, em que vivem às vezes 5 ou 6 pessoas em 30 metros quadrados, em que chove lá dentro e nem sequer tem arejamento. Portanto, esta questão do apoio jurídico só por si só aos inquilinos não é suficiente. É preciso ajudar também os senhorios dessas próprias ilhas, que às vezes têm rendimentos muito baixos, a reabilitar a sua propriedade e a dar condições também aos próprios inquilinos. E obrigada, Nuno. Não, desculpa lá, Tiago. Depois faltam 10 minutos, o Tiago vai e depois, se calhar, pronto, não vai haver tempo para uns encaminhamentos, mas depois se quiserem por mail, assim, o que é que precisamos de fazer agora? Encaminhar, ok, mas força, Tiago, e termina com esperança. Está bem, espera aí. Olha, primeiro uma coisa, pegando naquilo que ela estava a dizer, eu acho que é fundamental perceber-se e repetir-se sempre isto, que eu acho que se calhar todos temos noção, mas muitas vezes não há esta noção. A habitação agora em Portugal uma das faces mais visíveis das questões relacionadas com a pobreza, todas as problemáticas sociais, mas é uma parte. Portanto, que não significa, por melhor desenhada que seja a casa, no sítio mais espetacular onde se vai realojar uma comunidade, não significa que o problema social esteja resolvido, não é? Portanto, há aqui, e nesse sentido é fundamental, na lógica PRR, perceber-se que não é só a produção da habitação que neste momento precisamos e que alguma vez precisamos, ou seja, na verdade a habitação é um problema que é visível, que é muito claro para as pessoas. Agora, temos, e por isso temos de fazer, há aqui um acompanhamento e há aqui um discurso que tem de ser montado sobre isso. Eu julgo, pegando um bocadinho naquilo que a Ana estava a dizer, eu julgo, pelo menos foi assim que eu interpretei, mas se calhar tu perceberás melhor. O que eu entendi é que, de facto, as cooperativas não estavam abarcadas no grande bolo da habitação, estariam só se fosse os imóveis públicos, mas poderiam estar na parte de empréstimo, que eu, de facto, nunca, não percebi bem de como é que entrava, ou é tudo para o IFRU. Ok, está bem, pronto. Então, mas pronto. Agora... Neste momento pode ser anarquia, Ana, se quiseres abrir o microfone e responder diretamente ao Tiago. Nada vai para o IFRU. O IFRU não tem nada a ver com isto, Tiago. Aquele valor 1.14, salvo erro. 1.14 mil não milhões. Não é IFRU, está lá escrito IRU. Aquele valor é para financiar a reabilitação, isso está lá escrito, de 75% dos imóveis que estão no anexo do Decreto-Lei 82 de 2020, é o que lá está escrito, e o resto para apoiar programas municipais. Mas diz claramente que é para habitação pública. Não, esse é o 1.6, mas depois... Não. Não? Tá não. Bem. Então pronto. 1.6 é primeiro direito. O 1.6 é primeiro direito. Ou seja, tu tens as cooperativas no 1.6 nos termos do primeiro direito. Sim. Cooperativas de moradores. E depois, no outro, só tens se for no âmbito de uma parceria com o público. Sim. Ok. Está bem. Pegando então na questão bem, a questão... Portanto, a habitação... Telefona-me. Como? Telefona-me depois. Quero perceber as entrelinhas. Pegando na questão da habitação e percebendo que de facto é um problema
que há aqui um problema maior que é preciso intervir, que não é só a produção de habitação, então passemos também para a questão da comunidade cigana e entendamos-lo como uma questão em todo o território nacional e sem uma resposta única. Ou seja, a ideia, e reforçando a ideia que os ciganos gostam muito de isto ou aquilo, de viver assim ou assado, é uma ideia totalmente falsa. Eu lembro-me sempre de uns inquéritos que nós fizemos, por exemplo, na comunidade de Flecheiro, em Tomar. Uma comunidade em situações muito precárias, de habitações muito precárias, com elevado grau de doença. Por exemplo, uma das conclusões, nós, a partir da lógica do desenho da arquitetura, porque nós fazemos sempre o levantamento também da arquitetura, percebemos e chegámos depois à Câmara no dia a seguir a fazermos a semana de levantamento do bairro e dissemos, isto aqui há 4 famílias que não se dão. Porquê? Porque a implantação dos edifícios percebia, estavam todos eles virados as costas com outras e era um pouco assim. Portanto, perceber isso, ouvir, depois saber que, por exemplo, nós no Flecheiro, lembro perfeitamente, falávamos com os mais velhos, diziam, nós queremos ter realojados todos em comunidade, todos juntos, 10, 15. E depois, assim que as gerações imediatamente abaixo tinham a oportunidade de falar connosco, diziam, mas nós não queríamos muito, nós queríamos viver como os outros. Queríamos ir ali para aquela habitação social. E, portanto, este tipo de dinâmica é transversal a todo, é transversal no sentido, ou seja, não há uma resposta única, daí a importância das assessorias técnicas, daí a importância do trabalho local e das respostas serem de base. Agora, terminando, é assim, para já temos de ter consciência de uma coisa, que é o SAL, nós agora... Eu que não vivi o SAL, portanto, mas que leio muito sobre o processo também e sobretudo o que foi dito na época, o SAL foi, para já, foi um programa de 1 ano e meio, com participação e projeto. Portanto, é possível. Só durou 1 ano e meio, os diplomas de criação e de fecho são mais ou menos, medeiam 1 ano e meio. Mas, por outro lado, quando encerra sobre um clima de enorme suspeição, de desvio de verbas, ao livro branco do SAL, que é uma coisa muito pouco conhecida, mas que é uma coisa que destrói o SAL, destrói o processo. Logo a seguir, anos 80, há uma operação, não sei se por todo o país, mas, por exemplo, aqui em Lisboa, há muitos municípios que destroem os processos, que destroem os projetos, que querem totalmente aniquilar aquilo, mas hoje... Felizmente, hoje o que sabemos uma história e no fundo sabemos o que conseguimos produzir em 1 ano e meio para nos dar alguma dose de esperança que em 5 anos possamos fazer alguma coisa. E é um bocadinho isso, e é um bocadinho nessa ótica que eu estou. Eu acho que não temos o contexto nem político, nem de conjuntura. Aliás, até reparem uma coisa, nós no SAL faltavam-nos 500 mil casas, não é? Nós hoje sabemos que temos 730 mil devolutas. Portanto, entre isto, alguma coisa, houve muita construção, ou seja, a realidade é diferente, as respostas também são diferentes, mas sabemos isso sim, que temos, neste momento, temos uma dinâmica social que é transversal a toda a sociedade, a dizer, há uma resposta, e que vai da esquerda à direita, politicamente, há uma resposta de habitação que tem de ser dada. E esse consenso é a nossa grande arma, acho eu. Terminei. Boa. Sim. Eu não vou falar mal dos consensos, pronto. Fica para a próxima, depois falamos mal dos consensos. Pronto, já estamos aqui há muito tempo e eu só ia pedir uma coisa. Portanto, isto vai ser publicado no site da RedH e eu lanço assim um desafio que é assim, depois vamos tentar construir daqui um documento de assessoria técnica e se calhar na primeira sessão, creio que foi a Beatriz Caetana e a Joana Pestana Laje que disseram, pronto, se calhar era preciso, por causa dos programas de extensão das universidades, como é que se pode pensar coisas tipo residência médica para programas de formação, ou seja, pôr quem já está formado, os estágios para a ordem, essas coisas nas juntas de freguesia, etc., como é que isso pode ser feito com as universidades, etc.
ou seja, uma sessão ou algumas iniciativas, encaminhamentos para que se possa pressionar as instituições académicas para reconhecer esta dimensão de um serviço público na formação, ou seja, que como existe em medicina. Portanto, a questão, por exemplo, eu não consigo perceber como é que a Ordem dos Advogados, quer dizer, é uma instituição, mas o serviço jurídico, não é? O apoio jurídico, que deve ser aquela coisa muito básica, não é? Se não tens um advogado, o Estado, por aquilo de filme a Hollywood, não é? Se não tens um advogado, o Estado provém-te um, que é a coisa das coisas mais básicas. Então, com relação ao poder público, o que é que podemos encaminhar aqui depois nós todos? E se calhar isto vai ser uma discussão por e-mail depois, num documento que eu vou tentar compilar, vamos todos tentar compilar, mas depois quem quiser contribuir e propor novas sessões mais locais ou da assessoria técnica, mas sobretudo para que continuemos a falar assim, para fortalecer o que é que podemos interessar aqui, ou o que é que podemos entender aqui como assessoria técnica e sempre naquela perspectiva, o que é preciso fortalecer, porque é que os gabinetes de proximidade são financiados pelo PER? Não? Sim? Que encaminhamentos é que podemos dar a partir daqui? E isto provavelmente vamos fazer por e-mail, ok? Agora, se quiserem abrir os microfones e dizer alguma coisa, agradecer, obrigado. E despedir-nos. Muito bem, aprendemos todos muito. Vou parar a gravação. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos.